Queridos, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para desvendar algumas palavras que estão na Bíblia. Quero passar para vocês que a Bíblia ela tem uma linguagem profética, uma linguagem que fala a respeito do futuro, oculta muitas das vezes. E o autor, que é Mateus, capítulo 17, ele tem uma linguagem assim, eu acredito nessa linguagem, porque não é à toa que esse texto está aqui. E esse texto começa assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-lhe, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Versículo 7. Queridos, esse texto foi lido hoje no monte, né? A igreja Nasci para Deus hoje subiu para o monte às 7h30, e eu achei muitíssimo interessante a palavra que o pastor Ney trouxe. Ele leu esse texto e ele dizia que apareceu ali com Jesus, conversando com ele, Moisés e Elias, né? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Cristo representando a graça. São esses 3 templos que nós vemos. E ele dizia que a lei, ela nos dá o quebrantamento, ela aponta o erro do homem e faz com que o homem retorne à vontade de Deus. E o profeta é algo, é um ministério da igreja também, um ministério profético, e a graça completa tudo isso. Na graça tem a lei escrita nos nossos corações e o espírito de profecia que fala conosco. Então é muito interessante essa união de tudo isso. Mas eu queria trazer uma atenção especial para esse começo do versículo, que diz: 6 dias depois houve essa transfiguração. Nós aprendemos que um dia para o Senhor, Salmo 90, diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E nós entendemos que a Terra ela tem um prazo de validade de 7.000 anos. Se você não ouviu isso ainda, assista os nossos vídeos ou busque este tempo cronológico e escatológico, que nós entendemos isso. Então nós entendemos que esse versículo ele vai falar a respeito exatamente da vinda do Senhor em 6.000 anos. E essa prefiguração da transformação dele é como ele vai vir. Ele vai vir glorioso, não mais como um homem sofrido, homem de dores, a qual as pessoas encobriam-se o rosto e não queriam olhar mais para ele, mas ele vai vir em glória. E a profecia bíblica, ela não é dúbia, mas ela é dupla. Dupla como? Primeiro Jesus vem sentado num jumentinho pobre e as pessoas matam. Depois ele vem em glória. Essa segunda vinda do Senhor está prestes a acontecer. Então, aqui é claro, o texto de 6 dias depois, ou seja, 6.000 anos depois do início, lá do Jardim do Éden, o Senhor se manifesta para reunir, congregar a igreja dele, arrebatar. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, aleluia,
sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, eu quero ler com vocês, porque isso veio muito forte. 1 Coríntios 15, ele vai falar a respeito da transformação do nosso corpo. Gostaria que você lesse todo esse capítulo 15, mas o versículo 52, 1 Coríntios 15, 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E isso que é corruptível, e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua glória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força da lei é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Mas graças, repita comigo isso, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, queridos, creio que nós que estivermos vivos, faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas, nós que estivermos vivos seremos transformados, mas aqueles que estiverem mortos em Cristo receberão um novo corpo, primeiro eles, depois nós, e nós nos encontraremos com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia, essa é a nossa esperança. Nós estamos nesse 6º milênio e tudo nos mostra que Cristo já volta. Creia que o Senhor vai te livrar. Você está sofrendo, você está com dificuldade, eu também estou. Você está se sentindo com aquela carga emocional, espiritual sobre os seus ombros, eu também estou. Você está sentindo o império das trevas atacando todas as pessoas à sua volta, eu também estou. Você está se fortalecendo no Senhor, eu também estou. Dá glória a Deus como Abraão dava e se fortaleça no Senhor. Se renove as suas forças. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para o alto. Quando você começar a ver todas essas coisas que nós estamos falando, terremotos, você ficou sabendo do último terremoto que teve no México? 8.2. Você está vendo os furacões que estão varrendo os Estados Unidos depois de um eclipse? Aquilo que Jesus disse. Quando vocês verem tudo isso, olhe para cima, porque o Senhor já está voltando. Olhe para cima, não olhe para as suas dificuldades. Queridos, quantas pessoas estão perto, elas não conseguem avançar, e eu não quero retroceder. Não retroceda, avance. Se você está se purificando, purifique-se mais. Se você está jejuando, consagre mais a sua vida. Faça o seu corpo ser esmurrado. Faça os seus olhos serem fechados para o mal e abertos para Deus. Busque ao Senhor. O Senhor tem ministério profético para a sua vida. O Senhor tem graça. Queridos, de verdade, de um lado, eu sei que se nós tivermos tempo ainda, nós teremos um avanço espiritual muito grande. Mas é melhor estar com Cristo. Nós queremos que muitas almas se salvem, porque nós queremos que o Evangelho seja pregado. Então anuncie Jesus e fale que Ele está voltando. Amém?
Vamos orar para que sejamos fortalecidos e pessoas que estão à nossa volta sejam salvas e fortalecidas também. E só voltando ao texto aqui, né, que eu acabei de me lembrar, o texto fala a respeito, volto para Mateus 17, fala que Pedro disse: você quer que a gente faça aqui 3 tabernáculos? Olha, festa dos tabernáculos. Se você estudou as festas judaicas, trombetas, né, que está para acontecer, Yom Kippur e tabernáculos. O que é isso? Reino milenial. Pedro tem a revelação correta aqui. Pedro não falou besteira. Pedro falou coisa certa. Jesus, ele não repreendeu Pedro. Pedro falou a coisa certa aqui. Pedro quis fazer tabernáculos. Isso significa milênio. 6 dias, 6.000 anos. Depois do 7º milênio, tabernáculos, que é o reino milenial. E você vai estar com Cristo, habitando com Ele, face a face. Você vai ver Jesus. Você vai reinar e governar com Cristo. Então retenha a semente preciosa no seu coração. Porque aquilo que é corruptível vai se transformar em um corpo incorruptível e reinaremos com Ele. Não importa se a sua família não te aceita. Jesus, Ele tem um lugar preparado para você. Espírito Santo, fortaleça nossos corações e traga salvação nesta cidade, neste Brasil. Salva os Estados Unidos, Senhor. Traz um grande arrependimento. Converte os nossos corações, converte o meu coração. Porque o mundo não experimentou ainda o que vai vir sobre ele, que é uma grande tribulação. Então salva, Senhor. Salva o povo deste mundo, Senhor. Salva através da minha vida, através de muitas outras pessoas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Traz salvação a esta nação. Traz salvação para os Estados Unidos. Que o povo dos Estados Unidos se arrependam das suas más atitudes, da sua homossexualidade, da sua matança de inocentes e da fé que eles se apostataram. Assim como o Brasil, que está se apostatando da fé. Nos ajude, Senhor. Nós não queremos ficar neste mundo. Receba a força do Senhor neste momento, em nome de Jesus.